Olá pessoal, estou muito feliz de ter sido convidado. Acho toda essa nova forma das pessoas se reunirem, os coletivos, todas essas novas formas da gente pensar nossa vida, nosso trabalho, profissão, querer. Meu nome é Beto Meira, eu sou uma pessoa de artes. Eu estudei teatro, trabalho com cinema, fui autor, produzi meu material de colega e estive envolvido com várias linguagens, música, dança, literatura. E estranhamente não vim aqui para falar sobre artes nem produção artística, eu vim falar sobre coleções, sobre objetos, sobre histórias, contextos de histórias que podem estar situadas geograficamente em lugares diferentes do mundo. Essas duas coisas estão bem relacionadas. E veja que interessante, a Maria me convidou, mas ela não conhecia especificamente todo o meu trabalho como artista. Ela me convidou porque nos encontramos numa situação muito interessante. Estávamos nós dois fazendo um teste no Conservatório de Música Popular para tocar trompete. E nós, dos 30 alunos, 8 conseguiram tirar alguma coisa daquele pedaço de metal. E então, vocês podem começar o curso, né? Que o resto nem poderia começar o curso. Meu parecer verdade. E a Maria assim, mas eu não tenho um trompete. E aí mas eu te empresto. Não, mas você vai emprestar o seu? Como é que você vai estudar? Não, é que eu tenho 8 trompetes. O quê? Então, eu emprestei o trompete para ela, fiz um pouco de aula, desistir, ela fez um pouquinho mais, desistiu. E esses tempos atrás eu falei, devolva o trompete. Ela, não. Eu falei, despeça-se dele, devolva, que eu vou passar para outra pessoa, um sobrinho que quer também se aventurar. E daí, quando ela foi entregar, eu falei, olha, eu coleciono um monte de coisas, mas um monte mesmo. Coisas pequenas, mas contei para ela 2 ou 3 coisas. Ela falou, vou te convidar para falar sobre coleções. Então eu quero também transformar esse bate-papo em alguma coisa que a gente possa tirar alguns raciocínios, né? Então eu não vou deixar de ser artista, vou falar sobre o processo criativo, como é que a gente compõe, mas tudo rapidamente, porque são só 20 minutos. Em 20 minutos tudo tem que mudar. Então, não vou começar a mostrar as imagens, vou falar rapidamente sobre isso. Eu fiz faculdade de teatro, fiz a FAP, me formei em 89. E tinha uma coisa, vim de Maringá e cheguei em Curitiba e comecei a fazer teatro. Fiz faculdade, passei na faculdade. Existia uma coisa que as pessoas gostavam na faculdade de falar, que era assim, vamos fazer um teatro mais moderno, sem essa coisa de entulhar objetos velhos no palco, porque o palco teatral não é um museu. Eu ficava pensando, puxa, mas eu gostaria que fosse um museu, porque eu sempre tive um apreço muito grande pelos objetos, cenografia, de onde que vem. Então, quando você começa a desenvolver um processo criativo para fazer um espetáculo, uma cena, no cinema a mesma coisa, pode ser, o teatro ele tem essa questão de você tentar capturar uma dinâmica com 2 ou 3 objetos. Então você coloca uma mesa, uma cadeira, um foco, às vezes um lustre. Então eu sempre achava essa composição montada importantíssima. Então eu sempre frequentei lugares como aqui, São José, desde a época que era lá na Água Verde, porque daí às vezes você caminhando por essas estantes, olhando objetos, é que você pensa, puxa,
podia fazer uma cena, esse personagem podia estar nessa situação, fazendo tal coisa. Então, sempre gostei de Stanislavski, que é um dos teóricos do teatro, e ele tinha essa coisa de que você constrói um contexto, você se imbuir de uma verdade. Então, não existe verdade maior do que um objeto que traz geograficamente o que aconteceu. E às vezes ele vem com história mesmo. Essas pessoas que recebem esse objeto, passam para um outro, vão contando uma história. Você veja, aquele trompete já tem uma história com a Maria, tem uma história comigo, tinha uma história antes. E tem grandes filmes. Procurem assistir Red Violin, Violino Vermelho de Sangue, uma coisa assim. É a história de um violino que foi confeccionado e vai passando, a gente acompanha esse violino, que é roubado, aí ele vai para a China, aí depois tem os ciganos. Então eu sempre achei isso muito interessante, sempre como pesquisador de teatro, de artes, eu sempre procurei enxergar nesses objetos essa história que eles trazem geográfica. E quando você vai fazer um espetáculo histórico, aí você quer contextualizar. Um outro exemplo, eu montei um espetáculo sobre o assassinato do Trotsky, que aconteceu aqui no México. E eu gosto de fazer pesquisa bastante aprofundada, e principalmente quando é um fato histórico, você tem muita fotografia, às vezes tem até Super 8, e hoje com a internet é fantástico. Você começa a procurar no mundo todo quem tem essas informações. E daí eu lembro que eu queria montar a sala onde o Trotsky trabalhava. A maioria de vocês sabem, ele foi assassinado dentro de casa por um espião que foi infiltrado com uma picaretada na cabeça. Quando baixava para ler um material teórico. Essa pessoa, esse assassino, se fez passar por um adepto do movimento, se aproximou dele, frequentou a casa durante um período, e num determinado dia produziu um material teórico e falou assim: mestre, veja esse material. Então, quando ele abaixa, ele retira essas picaretas de escalar gelo e mata um dos líderes do movimento bolchevique. E eu queria montar essa cena. E tinha fotografia, né? Vários ângulos, mesmo ensanguentada. E daí a cadeirinha que eles usavam era uma cadeirinha de madeira com palhinha. A nossa cadeira de palhinha. Sabe aquelas cadeiras antigas que tem aquela palhinha trançada? E eu falei, gente, que ótimo. Fui no cerco, consegui a cadeirinha e não tinha uma pessoa que não olhava para aquela cadeirinha e falou assim: mas Beto, você é um pesquisador, você vai colocar essa cadeirinha? Mas é real. Aí eu coloquei no programa da peça a foto com a cadeirinha de palhinha, porque às vezes é isso, né? Às vezes a realidade não é exatamente o que as pessoas esperam. A gente sempre quer glamourizar muito a questão. E o real, para mim, sempre falou mais alto. Então, eu queria que vocês vissem algumas dos objetos que eu guardei. Eu tenho muitas coleções diversas, não existe uma lógica, e comecei com essa coisa de colecionar desde pequeno. Coisa de colecionar figurinhas. Eu tinha uma carteirinha filiado a Revell. Revell eram os aviões que você comprava desmontados e ia colando. Eu tive carrinhos Matchbox, que eram carrinhos de metal, tenho até hoje. E daí, como profissional, comecei a juntar algumas coisas por conta da pesquisa, né, como processo criativo, e também por esse prazer de você ir guardando coisas. Todas elas com uma história emotiva envolvida, muito interessante. Então, eu trouxe fotografei, aqui eu trouxe uma coisa de cada um, e então eu vou gastar uns 10 minutinhos falando um pouquinho sobre essas coleções e abrir para vocês, se bem que todo mundo é um colecionador, mas essa maravilha que é para a gente trocar algumas ideias dentro desse fluxo. Eu tomei a liberdade de bugá-los, várias pessoas, fui pegando nomes e vendo, então
fico muito feliz, porque tem muita gente aqui que é de agência, que trabalha com processo criativo, que a sua profissão envolve essa coisa fantástica que é você tá ligado ao belo, ou à imagem, ou ao design, ou às artes. E aconselhar a vocês o contrário que me aconselhava na faculdade. A questão museológica, ela é fantástica, traz contextos, você se reconhece, você tem tribos, já vieram 3 ou 4 colegas falar da câmera que eu trouxe, e isso é fantástico. E dentro desse processo criativo, de você ir juntando informações e você interagindo, eu sempre tive muito claro, e sempre foi uma coisa que eu comentei com os colegas, para mim, tudo está no passado. As referências para criar algo criativo, novo, são releituras e que eu não preciso ficar querendo inventar, sabe? Essa coisa de quero fazer algo diferente. Não, eu tenho que buscar alguma coisa que vai inspirar e interagir com essas variações. Então, no final eu vou falar sobre uma pesquisa que eu fiz para a Companhia Caragoz, que é a Companhia Teatro Sombras, da qual eu sou autor e também sou produtor. E num determinado momento eu comecei a ver que na história do design a gente tinha vários personagens que eram desenhados no que a gente chama de alto contraste, onde o fundo é uma cor só e o objeto é negro. E acabei entrando no universo dos Notgels, que são essas notas da Alemanha, e eu vou falar sobre isso para mostrar a imagem. Então vamos começar com algumas coleções, então mesmo só curiosidades, agora são curiosidades. Jogos de xadrez. Eu aprendi xadrez muito pequeno com meu pai, ganhei de Natal um jogo de xadrez usado, mas muito bonito, feito de madeira, muito simples. E aí ontem eu fui tirar, porque eu sou colecionador, mas eu não tenho um espaço maravilhoso disso para as coisas ficarem expostas, estão escondidas na casa. Então você abre aquelas caixas, tira o pó, e a madeira, quando fica guardada, a hora que você abre, ela tem um cheiro. E eu lembrei do Natal que meu pai me apresentou a primeira vez no jogo de xadrez. Eu tenho uma relação... Vocês vão ver que várias das minhas coleções têm a ver com meu pai. Essa questão da gente ele sempre gostar de brincar comigo, de me apresentar uma série de coisas. Meu pai já faleceu há muitos anos, eu tenho 50, meu pai faleceu quase 20 anos atrás. Então, aí hoje o trompete, meu pai era trompetista. Eu comecei a colecionar trompetes depois que ele faleceu. E aparece uma mensagem numa garrafa, coisas que eu quero mandar para ele, como se eu estivesse dialogando com ele. Então, o jogo de xadrez é isso. Existem famílias de jogos de xadrez com nomenclaturas, foram grandes designers de culturas, principalmente na França, na Inglaterra. Então, para quem é designer, existe um desafio em determinado momento na carreira, que é você desenhar um set de jogo de xadrez. Eu não sou um colecionador nerd, que sabe o ano, a data, quem fez, mas quando identifico um desenho, eu fico muito tempo nos leilões online tentando achar aquele, para poder pegar, ver como que é a textura. Então esse é um jogo de xadrez fantástico, as peças são bem grandes, é um tabuleiro desse tamanho, e ele é bem diferenciado. Este eu trouxe, que tem uma história muito interessante. É essa caixinha de madeira aqui, feita em madrepérola, e ela foi feita num kibbutz em Israel, que eu consegui pela bagatela de $9. É um objeto lindíssimo. Depois, no intervalo, vocês dão uma olhada. E quando chegou, ela veio costurada num pano bem pobre, assim, enrolado 2, 3 vezes e costurado. E o endereço foi escrito num outro pano e costurado. Então você vê que é uma coisa da manufatura, ou seja, esses grandes
artesãos que fazem um material e às vezes você vê isso na internet, né? A oficina é uma bagunça, o objeto é uma obra de arte. O objeto é aquela coisa perfeita e o resto é sujo, né? Quebrado aqui. E esse aqui chegou assim. Então, esse tabuleiro também que eu, quando vi, fiquei maravilhado. Esse aqui eu não trouxe, ele é deste tamaninho, mas ele é com ímã, por isso que eu coloquei ele nessa posição. Obviamente, eu teria que ter na minha coleção esse maldito desse tabuleiro de vidro, que é uma coisa que você não pode deixar montada em lugar nenhum, nenhuma criança. Aliás, colecionador e criança, por perto, são coisas bem difíceis. Não por nada, mas é que você não quer que ninguém toque, né? Colecionador normalmente assim, a pessoa vem tocar aqui, você vem. Hoje tem alguns programas na TV de cuteleiros, pessoas que forjam facas, espadas. Isso é uma coisa que me interessa. Eu adoro alimentação, então me interessa ver vídeos de formas em que você corta o alimento, às vezes algumas até decorativas. E faca é um objeto que me encanta, apesar de ser perigoso. Mas até que eu descobri uma história muito interessante. Que chama-se facas Laguiole. Alguém conhece? Então googlem aí na internet. Laguiole é uma cidade na França. E essa faca, ela é o mesmo projeto, não sou médico para dizer que ano que a primeira Laguiole foi feita. Alguém que estiver na internet, por favor, procure lá, ano que foi criado, vamos trabalhar juntos. Primeiro, uma faca muito bonita. Quando eu descobri que é uma cidade na França que tem esse nome, então, tem uma história por trás. E a curiosidade mesmo projeto durante muitos anos, mais de 100 anos. E aí teve uma introdução moderna, tecnológica. Eles introduziram isso aqui, que é o saca-rolhas. Então é uma faca muito usada na cozinha francesa para fazer aperitivos, cortar ali, abrir o vinho, cortar queijo, ou fazer preparos rápidos. Então agora vocês já sabem o que é uma Laguiole quando vocês chegarem num restaurante e o maître tiver uma dessas colocada assim. Uma outra coleção interessante. E existe um kit que eu encontrei na internet, que é uma Laguiole para estudante de cutelaria ter o molde, os moldes. Vem num casezinho, uma coisa. Eu tenho que dizer para vocês, eu sou um comprador que não adquire nada que custe mais de $10. Essas coisas necessariamente tem que ser uma boa compra. Então dá-lhe madrugadas no eBay, dá-lhe ficar esperando o último minuto para dar o lance no último minuto. Não sei se vocês sabem, quando você vê uma coisa, você não dê lance. Não dê lance. Não faça nada. Não faça nenhum gesto brusco. Pense o valor que você quer pagar. Quando faltar 3 segundos, você coloca aquele valor e aperta. Porque senão você vai aumentando o preço da coisa. Se falta 10 dias, você chega lá, tá $1. Você fala, meu Deus, é tão lindo. R$1,50. Aí o outro, que também está, todas as pessoas que estão vendo no mundo todo, R$2,50. Então, ficar dando lance para amadores. O profissional pensa no valor R$8,75 e fica ali. Por mais que esteja 5 no leilão, faltando 3 segundos, você vai lá, R$8,75, Enter. Aí alguém ganha por R$8,79. Como eu venho das artes, sou autor, trabalhei com teatro. Obviamente a gente chega mais tarde no vídeo, no cinema. Então, máquinas analógicas. Quando a gente começou a convergência digital, a possibilidade de você ter uma filmadora, uma câmera digital, trouxe muita coisa bacana.
Mas para quem mexe com isso sabe que é a ótica que permanece a mesma. Então você encontrar uma lente rara, antiga, em bom estado, essa lente eu coloco com um adaptador, diversas câmeras digitais novas, e eu tenho imagens maravilhosas. Algumas lentes, tem uma curiosidade de uma lente ucraniana, que ela é radioativa. Esse vidro ele é feito de diversos metais, né? E o bokeh, que a gente chama, que é a forma que a lente reage de acordo com a luz, e aquelas estrelas coloridas, depende dos metais que são envolvidos na fabricação da lente. E, obviamente, na Ucrânia, vários metais radioativos. Existe uma lente que na internet, se vocês procurarem lá, coloquem lá, lente fotográfica radioativa. A pessoa está segurando a lente, ele pega o contador Geiger e faz assim. E é só uma curiosidade. Mas eu comecei a comprar as câmeras porque eu comecei a aprender. Eu sou fotógrafo, sou diretor de fotografia, de filmadoras, de equipamento de cinema profissional. Então, estava atrás das lentes. O colecionador falou mais forte. Você começa a comprar a câmera. Até porque, às vezes, uma ótima lente não está sozinha no mundo. Ela sempre vem com um conjunto. E daí você tem que adquirir os dois. Então, eu tenho 11 Nikons desses modelos EM. Esse aqui é uma automática, FM, FM1, FM2. Aí eu estava falando para os colegas. Aí eu tenho uma EM em ótimo estado. Aí estou passando lá no leilão, EM, barata. Está melhor que a minha, porque a minha tem um risquinho e essa não tem. Aí você compra uma segunda, chega, você coloca as duas, que legal. Chega de câmeras. Aí está lá no leilão. Aí tem uma outra. Mas olha, e daí, por incrível que pareça, você começa a aprender, né? Essa câmera nunca viu um filme. Você sabe disso porque quando você coloca o filme e vai fotografando, ele vai girando e ele cria uma trilha aonde descasca aonde o filme está passando. Então essa câmera, ela é uma câmera virgem, que para um colecionador é assim, eu vou colocar esse primeiro filme fotografado. Então essa questão da exclusividade é um prazer próprio. E aí os colegas todos fotógrafos, cara, mas não tem um risco, não tem um... Normalmente a lente, né, objetos que você coloca, ou quando você coloca, ela carrega. Então você tem as duas vertentes da coleção, né? Ou ela está em estado de zero perfeita, tem gente que guarda brinquedos com o plástico em volta. E algumas pessoas, mas é um crime, né? Rasga essa embalagem, dá para uma criança brincar, não, é meu. Ou o objeto que foi muito surrado, muito usado, aí o caminho contrário ele tem uma história. E às vezes a pessoa vai lá consertar alguma coisa, não é uma moeda que ela está assim com uma camada desse tamanho de sujeira, o cara vai dar um banho, não, porque daí ela perde o valor. Então você tem valor de acordo com as características e essa vibe, essa pira tua particular. Eu quero uma mais nova, eu quero uma usada, por aí vai. É a pátina do tempo. Que daí ela tem que ser preservada. E a tendência, moedas, por exemplo, muitas moedas perdem valor, porque elas têm que estar daquela forma. Se você for lá e limpar uma moeda, ela perde valor, o colecionador vai te matar. Então aqui tem uma Nikon, essa é uma 8mm, a corda deve ter aqui, tudo que eu vou mostrar aqui a gente depois pode visitar. É uma gracinha, você dá a corda e os rolinhos, eles tinham muito pouco tempo, 3 minutos no máximo, e ela dá a corda e você aperta e ela grava durante 3 minutos ou menos. Uma gracinha também. Essa é uma Hasselblad, para quem mexe com fotografia, consegui montar um corpo. É uma Hasselblad, um modelo que você colocava baterias e daí alguns movimentos são elétricos.
Ainda não consegui uma lente Hasselblad, mas para vocês saberem, ela é mais de $10. Uma lente Hasselblad não consegue entrar para as minhas coleções. Provavelmente R$2.000. E só existem 3, 35, 75 e 110. Essa eu queria mostrar para a Maria, é uma Super 8, das últimas que foram fabricadas até o movimento Super 8 morrer. Ela grava som, ela tem uma manopla que você gira para a esquerda ou para a direita, se você for canhoto ou destro. E é um desafio quando eu encontro alguém, é assim, aonde que ficam as baterias? Você tem que achar a portinhola onde fica e você não acha, elas soltam o parafuso e você coloca por dentro da manopla, que depois foi muito utilizado. E daí, né, daí tem uma câmerazinha pequena, uma outra assim, $5, $15, né, que nem tatuagem. Quem tem tatuagem aí, levanta a mão. Depois da primeira tatuagem, você vai pensar na tatuagem, a segunda, a terceira, maior, né? Então, coleção também é assim. Eu tenho uma coleção de Bouliers, que é um tipo de filmadora Super 8. Comprei uma, comprei duas, comprei 3. E aí eu cuido muito bem delas. Essas lentes da Boulier são as melhores lentes, são as lentes NG, que a gente usa para cinema. Estão em ótimo estado, estariam funcionando. Existe agora um retorno a essa cinematografia física de negativos, porque, por um lado, a gente está percebendo que o digital deteriora. A gente ainda não alcançou um tipo de suporte. Isso vocês sabem. Todos os disquetes que vocês tiveram, os flop disks, todos os HDs que vocês salvaram a vida toda de vocês e ele acabou. A nuvem, que a gente também não sabe para onde é que essa nuvem vai. Então, não existe ainda confiança em você guardar o que realmente é precioso digitalmente. E aí tem uma coisa interessante. Estava folheando o jornal, vi uma matéria do parlamento inglês, numa votação, se eles iriam abandonar escrever a letra das leis com tinta preta feita da tinta do polvo, em pergaminhos feitos de pele de cabra. Essa conjunção de 3 ou 4 técnicas são escritos que duram mais de 500 anos. Então o parlamento escreve as leis nesse pergaminho. Eles estavam votando para ver se iam para o suporte físico, para o papel, que não foi aprovado. Aí o repórter, papel, a gente está digital. Aí o representante do parlamento, não sei, são letras passageiras, né? Porque realmente, eu tenho 3 ou 4 HDs que estão lá guardado, perdi tudo que eu guardei de digital. Fotografia, o filme, aqui está cheio de negativos, você encontra coisas com 100, 130 anos que ainda podem ser reproduzidas. Esse negativo você ainda pode ir lá num papel de qualidade e revelar. Tudo que é digital ainda está nesse período de como que fazemos para preservá-lo. Então essas são um pouquinho de cada coisa. E chegamos até a última. O fotógrafo é o artista que pinta com luz. Fotografar e pintar com a luz. Então chegamos até a minha coleção de Nottingels. Alguém conhece? Já ouviu falar? Eu vou ser a pessoa, vou ter o privilégio de introduzir para vocês toda a teoria do que é o Nottingel. Eu sempre procurei, vim para Curitiba para estudar comunicação visual, então todas as peças gráficas dos projetos de teatro, então eu trabalho com cenário, sou autor, mas todos os cartazes, toda a composição, comunicação visual, eu gosto muito de estar envolvido. Quando eu cheguei em Curitiba, eu fiz a prévia da Federal para CVDI, Comunicação Visual e Desenho Industrial.
Então, sempre que eu vejo padrão, eu sou nerd, se esse padrão de tecido é legal, eu pego o celular e fotografo. Às vezes, tem uma toalha com um crochê na ponta e eu pego e fotografo. Então, eu sou, assim, fissurado com essa ideia de que a gente pode estar guardando, ou a gente pode ser inspirado por esses padrões para fazer uma coisa moderna, né? Então eu estava procurando, onde é que eu vou encontrar um compêndio, coisas que explorem bastante esse desenho recortado que a Companhia Caragoz do Teatro Sombras precisa, e eu como autor vou pesquisar. Então eu cheguei até essa nota de emergência. São notas que foram criadas na Alemanha, na Segunda Guerra, por conta da grande desvalorização do dinheiro e da guerra. Foi autorizado que as cidades imprimissem seu próprio dinheiro. Eles chamam de dinheiro de emergência. Então, é uma numismática, né? Você tem a nota de 1, 2, 3, 4 e 5, e cada cidade e cada período. Só que os designers famosos na época em cada cidade é que concebiam as notas. Então você tem peças gráficas fantásticas. Às vezes é um arquiteto da cidade. Então cada cidade-estado, numa Alemanha no período de 1917 até 1930, produziu seus Notgelds. E eu comecei a entrar nesse universo. E daí você coleciona uma, daí você fecha o joguinho. Ai, fechei. Chega, né, Beto? Não, mas é aquela cidade ali do lado. Você começa a pegar o mapa da Alemanha, de 1917. Os nomes das cidades mudaram, muitos. E você fica, não, agora eu quero aquela coleção, agora eu quero aquela outra. E muitas dessas notas tem esse alto contraste com personagens e histórias, né? Além do motivo gráfico, que é um estudo. A composição de cor, desenho de letras, que eu também faço caligrafia. Então, por aí vai. E o que é interessante? Crise, guerra, essa diferença entre governos geral e o governo das cidades, as notas traziam críticas à guerra. Contavam histórias, tanto da parte de texto, quanto da ilustração das cenas. E a maior parte delas satíricas, né? Algumas de atos heróicos, e algumas com conceito gráfico assim, de ilustração que você não encontra reunido do mesmo autor. São como sequência criativa de uma série fechada, onde esse designer fez 8 notas, conta uma história, então é um material riquíssimo. A minha coleção inteira de Notgelds está aqui. Posso perguntar uma coisa? Pode. Sobre, se você sabe se tem uma informação a respeito do ritmo de produção das notas, é uma coisa geralmente muito fora de caixa. Tem que pesquisar. Aparentemente, eu vi, né, no que eu presenciei, tem cidades que tem mais de um desenho, mas historicamente eu não sei se é na mesma época ou se mudou. A desvalorização era rápida, então tem algumas notas que elas existem, depois elas são carimbadas. Então ela está lá assim, 5 milhões de marcos, 5 trilhões de marcos tem um carimbo, eu tenho uma dessa aqui, porque a desvalorização era muito grande. Mas por outro lado, elas logo de saída, e gera um problema 2, é que essas notas saíam e não tinham notas no mercado, porque todo mundo queria colecioná-las. Então, criou uma coisa interessante. Então, existe uma comunidade do mundo inteiro de quem coleciona essas Notgelds. Então, esse estudo desses desenhos, e às vezes você consegue assim, conceitos super complexos de design, como é o conceito de claro e escuro, uma imagem, aqui uma sequência sobre a vida do Martinho Lutero, e é interessante, mostrei para Maria, do lado de trás dessas notas tem L, U, T, H, E, R no cantinho. Então tem essas coisas meio escondidas assim.
e daí, né, cada um vai pesquisar. Dispensar comentários. Proposta de concepção, de design, padrão, tipo de letra. E uma coisa curiosa sobre quem estuda caligrafia, né? Depois da Alemanha, sempre foi graficamente muito desenvolvida. Ela tinha famílias caligráficas fantásticas, mas quando acaba a Segunda Guerra, essas famílias foram abandonadas por conta do estigma da guerra. Elas são muito identificadas com o governo alemão, o governo nazista, e essas são famílias de letra que nunca mais são reproduzidas por um estigma. Então, você veja como o design está envolvido com a cultura, você veja que coisa maluca, abandonar 25 tipos de caligrafias por conta daquele governo, daquele período. Vamos ver se eu mostro. Essa aqui. E daí as cidades faziam papel, né? Um papel e a qualidade da impressão bem simples, às vezes alto contraste para gastar menos tinta. E cada cidade, né, não tinha, não podia produzir metal, mas tinha uma cidade em específico que o papel era muito caro, porque ela tinha uma indústria muito forte na cidade, que era uma indústria de seda. Então as notas foram feitas em seda. E a seda tem o lado brilhante e o lado fosco. Ela é impressa no lado brilhante e costuradinho. Aí, lógico, que eu tenho várias da mesma, porque cada uma é diferente. Depois, se vocês forem ver, tem um carimbo aqui, que ela desvalorizou, então eles carimbam para corrigir a desvalorização. E essas notas preciso guardar bem com carinho, porque cada nota dessa hoje vale por volta de $350. Ou seja, vou retirar aquilo que disse, você começa colocando o limite de R$10, até se encontrar alguma coisa que absolutamente te seduz. Então, eu tenho a sequência inteira das notas de seda da cidade de Bielefeld, e completar isso aqui levou 6 anos, a de 25. E essa aqui é uma das últimas notas que foi feita, e aí a seda, por conta da guerra, a indústria da seda fechou. Então só existe essa, com o mesmo desenho, mesmo design, mesma concepção, feita em papel. Então se torna ainda mais raro a nota de seda. Então é isso. A coleção é algo que você mistura o teu trabalho, para mim é um trabalho. O mesmo envolvimento que eu tenho quando eu construo um cenário, quando eu fazer uma pesquisa sobre um autor, quando eu quero criar um personagem. E a quantidade de padrões, estudos de cores. Então, quando eu era estudante, a gente comprava ali na livraria aquelas livros artes, com estudos de comparativos de cor. Na história, se você souber observar, você tem isso feito pela mão de grandes artistas. Então alguém que foi lá e ficou fazendo um Pantone para você ficar experimentando. Esse aqui também tem ali um design muito interessante. Ao Luther que eu falei, L-U-T-H-E-R. Veja, gravura, né? As notas. Essa aqui é uma composição que a gente hoje chama de stencil. São áreas sobrepostas com cor, que é um material maravilhoso. Então é isso, gente. Então, hoje falamos sobre direção de arte, sobre história, e sobre a obstinação de um artista que às vezes vai coletando pequenos objetos. Então vocês já imaginam como que é a minha casa, cheio de cantinhos com caixinhas com coisas preciosas escondidas. Eu estou imaginando. Todos estão convidados às
Assim que eu consegui organizar, eu chamo você. A primeira da fila é essa aqui. Obrigado, gente. Agora vamos abrir.